As pesquisas mostram que o eleitor que vai decidir a eleição polarizada é o eleitor de centro, que não gosta de discurso radicalizado. O senhor acredita que isso é possível diante de... A gente sabe que o senhor se elege numa plataforma de mais indo ao encontro dessa demanda mais radical. Como conquistar esse voto daquele eleitor que não quer a radicalização, deputado? 1,5 milhão de pessoas em Minas são radicais, porque é isso que é o tipo de votos. E eu discordo bastante de que eu sou no espectro radical. Pra mim, radical é quem quer matar uma criança no ventre. Pra mim, radical é quem vota contrário a aumentar a pena pra crime hediondo, como o PT e o PSOL faz. Pra mim, radical é aquele que não quer que tenha segurança nas escolas, como a esquerda vota ao contrário. Pra mim, radical é quem rouba os vetos do INSS. Pra mim, radical é quem realmente recebe um narcotraficante como o Nicolás Maduro aqui no Brasil. O senhor fez um mote, uma chamada para esse ato muito clara. O senhor dizia ali, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. O senador Flávio Bolsonaro, quando ele se refere ao Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, vou até pegar a transcrição aqui direitinho. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. Isso só não acontece hoje porque ainda não temos maioria no Senado. Mas o povo brasileiro vai ter oportunidade de escolher candidatos comprometidos com o resgate da nossa democracia. O nosso alvo nunca foi o Supremo. Sempre dissemos que o Supremo é fundamental para a democracia. Mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. A fala do senador Flávio, foi suficiente para o senhor? Porque ele não chega a citar nem Moraes, nem Toffoli. O senhor acha que ele foi incisivo o suficiente, deputado? Boa tarde, Raquel. Obrigado aí pelo convite. Eu acredito que a fala do Flávio, ele vai de respeito que nós não estamos indo contrário à instituição Supremo Tribunal Federal. Nós não queremos, obviamente, acabar com a instituição Supremo Tribunal Federal. Assim bem como a gente não quer acabar com o Executivo quando a gente fala mal do Lula. Quando eu cobro o Davi Alcolumbre, eu não estou querendo acabar com o Congresso Nacional. Então, foi isso que eu entendi, pude traduzir da fala dele. Ali cada um, obviamente, estava numa posição, ele está numa posição de pré-candidato à presidência da República. A gente sabe como funciona, né, o jogo desproporcional entre direita e esquerda. A esquerda, juntamente com o PT, pode fazer um desfile, com praticamente uma campanha antecipada para o Lula e nada vai acontecer. Se o Flávio ali fala algo, né, a respeito do principal ativo ali no STF, que é o Alexandre de Moraes, que colocou o pai dele, né, na cadeia por um golpe que nunca existiu, o que neste momento agora, né, isso pode contribuir ou não. Então foi uma escolha dele, né, de, digamos assim, falar a respeito desse tema e não envolver alguns outros temas. E eu, enfim, respeito a fala ali de cada um. Eu falei a respeito do fora Moraes, do fora Lula, do fora Toffoli. Disse que, inclusive, né, o destino final de Lula e Moraes, para mim, é a cadeia. É o destino de qualquer um, né, que está envolvido em escândalo ou de corrupção ou de crimes, né? Então, eu acredito que cada um ali, enfim, cumpriu o seu papel e não sou eu que vou ser avalista daquilo que uma pessoa falou ou não. Acho que cada um tem liberdade de falar o que quiser. Diferentemente da esquerda, a gente acredita que cada um tem a liberdade, né, de colocar ali as suas opiniões de acordo com o momento que esteja vivendo. Mas o que você está dizendo é que se o Flávio Bolsonaro tivesse falado diretamente sobre o Moraes ou sobre o Toffoli, na sua avaliação, ele corria riscos na candidatura, de ter a candidatura impugnada ou algo assim? Olha, da última vez que o Jair Bolsonaro foi colocado ali, né, no celular do Flávio para poder falar numa manifestação, o Alexandre de Moraes usou isso para poder prender o Jair Bolsonaro, né? Eu também mostrei o Jair assim numa manifestação, ele não falou nada. Me lembro inclusive que eu disse assim, olha, ele não pode vir aqui, mas ele pode ver, né, o que está acontecendo. E ainda assim eles utilizaram isso como justificativo para poder aplicar domiciliar no presidente Bolsonaro. Então a gente sabe, né, que qualquer coisa que pessoas na posição dele fale e que possa, enfim, soar, ter um tom ali no calor do momento, que possa soar como um ataque ao Estado Democrático de Direito, pode colocar ele ali em maiores lençóis. E a gente sabe que nós estamos numa guerra completamente assimétrica. O PT pede a derrubada das minhas redes, o PT pede inexigibilidade dos nossos candidatos e, enfim, a gente sabe que o poder está na mão deles. Então, assim, tem que perguntar realmente para o Flávio, né? Eu só estou fazendo aqui uma leitura daquilo que eu acho, mas pode ter um outro argumento e aí é ele que tem que falar para a gente. Os governistas estão argumentando que a manifestação pode ter sido uma espécie de propaganda antecipada da candidatura do Flávio Bolsonaro, já que ele estava lá em cima do carro de som, discursando para toda aquela gente. Deputado, como é que o senhor responde a isso? Os caras fizeram um desfile de carnaval cantando Lula lá.
com a presença do presidente da República, da primeira-dama. Depois o artista lá, o Paulo, fala que a própria Janja que escolheu ele para poder encenar o Lula. Televisionado, né, pela Globo, apoiado, né, pelos artistas, apoiado por uma parte, né, aí da grande mídia, e eles querem falar que uma manifestação, você não pode citar ali o pai dele, que está preso injustamente, tá de sacanagem, né? Então, ali a gente se ateve a uma manifestação, e uma manifestação você sim fala aquilo que você desejar, e não é porque está falando mal do Lula que você está fazendo campanha, né, para o Flávio, e mesmo que se você, obviamente, né, estivesse lhe dando um apoio para o Flávio, no sentido de, olha, acredito que você seja, precisa, né, ter uma missão de ajudar o Brasil, ou de algumas falas que outras pessoas fizeram, qual é o problema disso? Né? Ninguém ali pediu voto, hora nenhuma ali ninguém falou número de nada. Então, assim, eles precisam primeiro, né, parar de olhar para o outro e olhar pro deles, né, que está completamente sujo, e não olhar para uma manifestação que eu convoquei de uma forma espontânea, as pessoas compareceram sem nenhum atrito, de forma pacífica, foi um número extremamente expressivo, sem nenhum tipo, né, de artista para poder ficar fazendo ali showmício, como a esquerda faz, sem nenhum tipo de apoio, né, de boa parte aí da grande mídia. E me perdoe, tá? A USP falar 20 mil pessoas tá de sacanagem. É só você ver aí as imagens e ver que tem muito mais de 20 mil pessoas aí nesse local. A USP realmente precisa parar de passar essa vergonha, porque não tem como discutir com as imagens. Eu já estive ali na Paulista diversas vezes, e por diversas vezes dá para você medir ali, né, no olho a quantidade ali de pessoas, principalmente a Polícia Militar dá um número completamente diferente. Quando eu finalizei a minha caminhada, né, eles disseram que tinha, eu acho que 15 mil ou 20 mil pessoas, sendo que a Polícia Militar deu um número de 100 mil. Então, se a USP está falando que foi 20, então pode ter certeza que tinha no mínimo ali 100 mil pessoas, porque eles não contam a rotatividade, né, das pessoas, né? Então, é inacreditável como a USP se presta a um papel de ser uma linha, né, auxiliar aí da esquerda e não simplesmente ser realmente uma pesquisa séria. Agora, com relação à campanha antecipada, pelo amor de Deus, ninguém vai falar da campanha antecipada, né, que o Lula fez ali no desfile, ali no meio de todo mundo. Então, para mim, eles estão querendo acusar daquilo que eles fazem. Deputado, eu vou chamar os nossos analistas para participar também dessa conversa. A gente pode também discutir esses números. Primeiro, a Natália Fruê. Oi, Natália. Então, Raquel, eu queria que o deputado comentasse, falasse sobre ele, no discurso na Paulista, também fala sobre conquistar o voto de quem, na eleição de 22, votou em Lula. As pesquisas mostram que o eleitor que vai decidir a eleição polarizada é o eleitor de centro, que não gosta de discurso radicalizado. O senhor acredita que isso é possível diante de... A gente sabe que o senhor se elege numa plataforma de mais indo ao encontro dessa demanda mais radical. Como conquistar esse voto daquele eleitor que não quer a radicalização, deputado? 1,5 milhão de pessoas em Minas são radicais? Porque é isso que eu tive de votos. Eu discordo bastante de que eu estou no espectro radical. Para mim, radical é quem quer matar uma criança dentro do ventre. Para mim, radical é quem vota contrário a aumentar a pena para crime hediondo, como o PT e o PSOL faz. Para mim, radical é aquele que não quer que tenha segurança nas escolas, como a esquerda votou contrário. Para mim, radical é quem rouba os velhos do INSS. Para mim, radical é quem realmente recebe um narcotraficante como o Nicolás Maduro aqui no Brasil, ou tem movimentos terroristas na sua base, como o MST. Então, de forma alguma, eu me considero radical e muito menos os meus eleitores. Eu acredito que, inclusive, diversas pessoas que votaram no PT votaram em mim. Lá em Minas Gerais, eu fui o deputado mais votado do estado e quem ganhou lá foi o Lula. E depois do primeiro turno, inclusive, várias pessoas falaram comigo, né? Eu falei, olha, vamos virar o jogo. Ele falou, mas é porque eu votei no Lula. Então, eu acho que eu consigo, né, diferentemente de muitos, inclusive da parte da esquerda e alguns também da direita, eu acredito que eu consigo alcançar boa parte das pessoas, porque, primeiro, né, eu não tenho crescido, né, somente nos números em rede social, mas principalmente, né, na influência. A gente convocou a manifestação na Acorda Brasil, a caminhada também foi um ato político extremamente significativo e histórico, e ninguém faz isso somente por um lado radical. Então eu vejo que eu tenho sim um papel de alcançar essas outras pessoas. Somente nessa última semana, né, com a nossa pressão em rede social, a gente conseguiu reverter uma decisão que tinha livrado um estuprador de 35 anos que estava tendo relação sexual com uma criança de 12. E isso foi pressionado e depois o juiz reverteu essa decisão. A gente conseguiu fazer um vídeo para poder demonstrar os aumentos de impostos sobre produtos eletrônicos. Depois o governo também recuou uma parte, mas também deu uma recuada. O meu vídeo do Pix ano passado deu 355 milhões de visualizações e eu não tenho dúvidas que não foram só pessoas de, digamos, direita ou bolsonaristas que apoiaram essa causa. Pelo contrário, as pessoas se uniram e também o governo recuou. Então eu acho que eu consigo alcançar essas outras pessoas. Tenho feito isso com vários demais temas e
eu desafio, né, qualquer deputado aí de esquerda, né, que é engraçado, né, que nunca existe extrema esquerda, né, só existe extrema direita, né, de chamar qualquer um deles aí para poder levantar, né, por exemplo, uma vaquinha. Eu levantei para a Zona da Mata, né, que bateu 5,5 milhões de reais, para ver se talvez eu não seja tão extremista assim, né, ou radical. Pelo contrário, eu tenho conseguido fazer um papel mesmo com todos os radicais querendo cortar a minha cabeça, derrubar minhas redes sociais. Nunca pedi, por exemplo, para derrubar a rede social de nenhum parlamentar ou de caçar nenhum parlamentar por opinião. Já a galera que muitas das vezes é chamada somente de esquerda, né? Este sim, os radicais pedem isso contra mim. Acredito que eu tenho feito esse trabalho, vou continuar fazendo esse trabalho, não somente em prol da direita, em prol do Brasil. A gente precisa unir, não a direita, nós precisamos unir o Brasil e eu tenho feito isso todos os dias. Deputado Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Oi, deputado, tudo bem? Obrigada por estar aqui no Poder Expresso. Eu gostaria de saber como o senhor recebeu a declaração de Eduardo Bolsonaro, que em entrevista também aqui ao jornal, para a gente no SBT News, disse que o senhor sofre de amnésia, segundo ele, por não manifestar apoio a Flávio Bolsonaro, a campanha à presidência da República. Em uma frase em que ele afirmou nominalmente sobre o senhor e Michele Bolsonaro, ele disse parecer que sofrem de amnésia ao não publicar mais, demonstrar mais apoio ao Flávio Bolsonaro. Ontem, Flávio estava com o senhor nessa manifestação, mas na semana anterior, Eduardo fez essa crítica direta ao senhor. Então, sempre fica aquela dúvida. Qual é o nível de entendimento, de relacionamento do senhor com integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro? E estas estocadas, assim, estas alfinetadas, acabam por prejudicar a campanha de Flávio? Olha, a respeito disso, eu já me pronunciei, então não vou ficar requentando aqui questões que, para mim, são irrelevantes. Eu já disse que eu me lembro, né, de muitas coisas. E assim, como anteriormente eu não respondi e mantive, né, em silêncio, essa vai ser mais uma vez que eu também vou permanecer em silêncio sobre qualquer tipo de ataque. E eu acredito que a gente precisa focar naquilo que cada um é bom, né? Vai ter gente que vai ser bom em alcançar outras pessoas, que vai furar a bolha, e eu me coloco nesse espectro. Vai ter gente que é bom para poder comunicar com o agro, outros com empresários, outros com a parte, né, feminina, outros com a parte, digamos, de trabalhadores, de sindicatos, o outro vai manter a base, postando ali todos os dias, né, o Flávio. Então, assim, eu acho que eu nunca pedi para ninguém ser igual a mim, porque eu acredito que cada um é uma parte desse corpo. Alguns têm dificuldade de compreender isso, acham que somente um estilo, né, de atividade parlamentar que é o ideal e que é o óbvio e que é o que vai demonstrar lealdade. Mas alguém precisa trabalhar para poder gerar desaprovação no Lula, né? E eu acho que eu tenho cumprido esse papel muito bem. Depois do Pix, dá uma olhada, né, de quanto que caiu a aprovação do Lula, agora também com relação ao aumento de impostos eletrônicos, com relação quando eles colocaram, né, os cristãos ali na lata, né, em conserva, também o que aconteceu. E tudo isso é a nossa voz, né, ressoando juntamente com as pessoas que compartilham, que curtem, que ajudam, né, o nosso trabalho para poder alavancar a verdade para as pessoas. Então, eu acho que qualquer tipo de ataque ou atrito que ocorra, as pessoas precisam ter em mente que essas eleições, na minha opinião, é uma sobrevivência, né? Ninguém aguenta mais 4 anos de Lula, ninguém aguenta mais tantas falsas promessas, uma pessoa inabilitada, incapacitada para poder tocar um país tão importante, tão grande e tão relevante como o Brasil. Então, eu realmente ignoro esses ataques, continuo o meu trabalho e acredito que os demais deveriam fazer o mesmo, porque nós temos um inimigo em comum e esse inimigo não está dentro da direita. Deputado, eu não posso encerrar essa entrevista sem falar de Minas Gerais. O senhor estava falando numa resposta anterior da vaquinha que o senhor fez, mas Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, o senhor mineiro como eu, e eu sou lá de Juiz de Fora, está destruída, está devastada. Além da vaquinha, como é que está o trabalho lá no Congresso Nacional para tentar ajudar a região? O senhor, o governador Zema, estavam na manifestação ontem, é legítimo, mas como é que está o trabalho lá no Congresso Nacional em prol da região ali da Zona da Mata e dos afetados pelas chuvas? Primeiro que eu não quero colocar além da vaquinha, como se a vaquinha fosse somente mais uma coisa, né? Não, porque é a maior. Não foi minha intenção, deputado, não foi. Eu sei, sem problemas. Só deixando claro, né, aí para o telespectador que foi literalmente a maior doação que será feita para a Zona da Mata, né? A gente vai conseguir ali gerar alimento, compra, né, ali que através de um cartão para mais de 5 mil famílias. Se cada uma tiver 4 pessoas, 20 mil pessoas, né, que serão ajudadas. Hoje nós enviamos quase 100 homens para estar ali em Ubá, saíram 5h30 da manhã, retornarão para poder ajudar ali na limpeza daquela cidade. Nós, no domingo, para os manifestantes ali da Praça da Liberdade em Belo Horizonte, eu pedi uma doação, né, de água, de kit de higiene, e levantamos 10 toneladas de doações que já estão descarregadas em Ubá. Recebi os vídeos hoje. E ali no Congresso eu fiz um apelo ao Davi Alcolumbre, não tive nenhum tipo de resposta sobre a PEC 44
de 2023, que trata a respeito de que cada parlamentar, em caso de calamidade pública, como está acontecendo agora em Juiz de Fora, Ubá, Teófilo Otoni, em Janaúba, em Matias Barbosa, na região da Zona da Mata, para que 5% das nossas emendas sejam destinadas de forma imediata. Fiz esse pedido, tentei entrar em contato com o Davi Alcolumbre por intermediários de diversos parlamentares, senadores, não tive nenhuma resposta. Então, o nosso trabalho parlamentar não depende de mim sozinho, né? Aquilo que dependeu de mim sozinho, eu levantei, que extrapola, inclusive, a minha competência como deputado federal, né? E se tem alguém que acha, enfim, aí que é pouco, é só fazer o mesmo, né? E levantar. Agora, o nosso trabalho ali no âmbito legislativo não depende da gente, é o presidente do Congresso que coloca isso em pauta, está parado desde 2024, e se já tivesse aprovado, literalmente a gente já poderia estar ajudando de uma forma ainda mais eficaz. Destinei 2 milhões para a reconstrução da Policlínica em Ubá, estive lá presente, vi como está destruída de fato a cidade, cada um vai fazendo um pouco e a gente vai ajudando, o que é muito interessante. É de que, enquanto eu estava lá colhendo essas demandas, ouvindo as pessoas para saber realmente o que era mais necessário, outros, né, canais de televisão só focaram em dizer que eu estava ali no meio, né, da rua ali, impedindo a via. Sendo que, na verdade, no próprio vídeo mostra que os carros estavam transitando e, pera lá, né, não fui eu que travei a via, né, teve literalmente uma enchente no local e ali algumas pessoas, né, que eram de esquerda, né, provavelmente ali petistas, que não gostam aí de mim, ficaram ali me atacando, sendo que, na verdade, eu estou fazendo o máximo para poder ajudar a região. E aí, coincidentemente, dias depois, o Lula vai até Juiz de Fora, Ubá, vários vídeos aí que rodaram, né, recebendo aí vaias a respeito da sua presença lá, que inclusive disse que vai cuidar de Juiz de Fora assim como cuidou do Rio Grande do Sul. Então, se o Lula falou isso, pode ter certeza que a Minas está ferrado, né? Porque o Rio Grande do Sul continua passando por grandes dificuldades. Você tem um grupo chamado SOS Rio Grande do Sul que vai toda semana ali para a Câmara para pedir, apelar para que o governo federal ajude. E não é só eu que estou abrindo a boca para falar isso não, viu? Pode buscar aí que Eduardo Leite é um cara que eu tenho minhas divergências, né, políticas, disse também aí tempos passados a respeito dessa falta de ajuda do governo federal. Então, se não fosse o povo pelo povo em Rio Grande do Sul, o povo pelo povo agora em Minas Gerais, pode ter certeza que o governo federal seria completamente omisso nessa situação. E o interessante é que, horas, eu sou um deputado de 513, né? Enquanto eu estava lá ouvindo as demandas lá em Ubá, levantando vaquinha, tinha deputado, né, do PT ali na CPMI do INSS que estava dando tapa na cara, né, de outro parlamentar. É muito interessante como grande parte da mídia é extremamente seletivo em exaltar as pessoas quando elas são de esquerda e diminuir os bons feitos, né, naquele que é de direita. Então, graças a Deus que hoje, através da rede social, a gente consegue levar a verdade para as pessoas, elas conseguem ver realmente quem está trabalhando, quem está ajudando, sabe, quem realmente está fazendo algo e quem simplesmente vive de atacar o outro, né, vive de querer desmerecer o outro, levantar narrativas. Não tenho dúvidas, né, que essa não é a primeira nem a última narrativa que vai surgir sobre mim. Para vocês terem ideia, a vereadora do PSOL aqui de São Paulo disse que eu estava fingindo ter caído na lama para poder gravar um vídeo, sendo que o homem que caiu lá está de camisa branca, eu estava de camisa preta, mas pode perceber lá, tem milhões de visualizações esses vídeos. E você acha que essas pessoas estão preocupadas em serem atingidas por inquéritos de fake news e multa? Claro que não, porque elas são de esquerda. Agora, vai alguém de direita falar uma verdade, não uma fake news, sobre o lado oposto, o que vai acontecer. Então, sim, isso, todo tipo de caso que chega até mim, pode ser de narrativas, posso te falar, tudo contribui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus, então, tudo o que vem para poder me destruir, eu tenho feito como uma forma de realmente mostrar às pessoas que nunca foi tão fácil escolher um lado daqueles que comemoraram as pessoas ali no fim da caminhada ter tomado um raio, estavam torcendo para as pessoas morrer, e do outro lado das pessoas que foram lá se solidarizar e ir no hospital, como eu fiz. E fica aqui o nosso pedido, né, deputado, por mais doações para Minas, mais ajuda, porque é isso que a gente está precisando por lá. Deputado Nicolas Ferreira, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Uma boa tarde. Muito obrigada, deputado. Obrigado, uma boa tarde a todos.